Para começar, a gente precisa explicar o que é o triatlon. É um esporte que combina 3 modalidades: a natação, o ciclismo e também, ao final, a corrida. E dentro do triatlon existem diversas distâncias de prova, desde as mais curtas, como o triatlon sprint, até as mais longas e muito famosas, conhecidas como Ironman. Eu vou começar falando aqui um pouco sobre o triatlon sprint, que, na minha opinião, eu acho que a grande maioria dos treinadores vão concordar, é o ponto certo para você estar começando no triatlon. Com uma distância de 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida, é uma prova bem curta. E quando a gente fala que é o melhor caminho para começar, é porque o sprint não vai exigir de você milhares, centenas de horas de dedicação treinando para apenas completar a prova. Só para você completar a prova, você basta saber nadar, é uma distância curta. Então, mesmo que na corrida você ande um pouco, não vai levar um dia inteiro de prova para você chegar na linha final lá, na linha de chegada. Então, com algumas semanas de treino, supondo que você já saiba nadar, como eu disse, e andar de bicicleta também, você vai conseguir completar a prova e vai ter uma ideia do que é o nada, pedala e corre. E se isso é o esporte que você está querendo continuar a fazer. Depois a gente tem o triatlo olímpico, que é a distância presente aí na Olimpíada e conhecida como standard, com 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo e encerrando com 10 km de corrida. E caso você queira se aventurar em provas de distâncias longas, você tem as distâncias meio Ironman e o Ironman, que é considerado as provas mais longas de triatlon realizadas em um único dia. O meio Ironman tem 1.900 metros de natação, 90 km de bike e encerra com 21 km de corrida, uma meia maratona. Já o Ironman ele tem 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e termina com uma maratona, que são 42,2 km de corrida. Para você começar a praticar o triatlon, você vai precisar de alguns equipamentos aí que eu considero básicos. Na natação você vai precisar de uma sunga, óbvio, o maiô, no caso das mulheres, touca de natação e óculos de natação. No ciclismo você vai precisar de uma bicicleta, o capacete, a sapatilha de ciclismo, mas nada impede que você comece a pedalar com o mesmo tênis que você usa para correr, isso não é problema nenhum. Essa questão do tênis de corrida ser usado na bike é muito comum quando a gente está participando de provas curtas, que a transição é muito rápida, por exemplo, o triatlon sprint. Eu não tinha sapatilha quando eu comecei, não encontrava o meu número, que é 45, então eu participei de provas por muito tempo aí só de tênis. E claro que na corrida você vai precisar de um par de tênis de corrida. Vale usar também um óculos e uma viseira para estar protegendo teus olhos e a sua cabeça aí do sol. É importante lembrar que você não precisa comprar o equipamento mais caro, o top de linha, para estar começando a fazer triatlo e nem tudo que eu falei de uma vez só. Você vai comprando aos poucos e vai se organizando à medida que você vai avançando aí dentro do esporte. Ter o equipamento mais caro não é garantia de performance e desempenho, então você pega leve aí no gasto, até para você ter certeza que gostou do triatlo e vai continuar. E com o tempo você pode ir trocando seu equipamento e de acordo com a sua evolução no esporte. Você vai melhorando o que você tem. O detalhe também é que conforme você vai avançando dentro do esporte, você vai conhecendo um pouco mais e vai entender que alguns equipamentos simplesmente não têm utilidade prática para muitos de nós e que também os ganhos que eles proporcionam são muito pequenos diante do valor que você vai estar pagando por eles. Eu não estou falando que você não pode comprar ou não deve comprar, mas se você tem grana, tá tranquilo, vai lá, compra, se diverte. Eu recomendo sempre o melhor custo-benefício dos equipamentos que eu recomendo para os atletas. A preparação física é fundamental e ter saúde vai ser decisivo no teu desempenho. E para ter o sucesso no triatlon, aquele sucesso que você almeja, você precisa estar 100% saudável e não apenas estar aparecendo saudável. Para começar, eu acho importante você fazer um check-up completo, um check-up médico completo. Se você tiver condições ou um plano de saúde, eu diria para você checar tudo, começando pelo sangue, as taxas e tudo que você puder, e principalmente os exames que testam o coração. Esse você não pode abrir mão de forma alguma
nem que tu tenha que juntar o trocado todo mês aí para estar fazendo. A gente sabe que muitos desses exames são caros, mas não vem você me dizer que gastou 5, 10, 15, 20 mil reais numa bike e que não tem condições de gastar R$ 1.500 uma vez por ano para estar andando com saúde dentro das provas de triatlo. Visitar um cardiologista pelo menos uma vez por ano é o mínimo recomendável. Mas se você treina com um volume e intensidade mais elevada, eu diria para você estar indo a um cardiologista a cada 6 meses para estar fazendo esse check-up cardiológico. Hoje em dia, com um aumento significativo aí de morte súbita, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a mensagem que eu posso deixar é a seguinte, que a gente não pode dar mole para o azar, para as coincidências que vêm ocorrendo por aí. Um ponto que para quem está começando também é importante e certamente vai fazer toda a diferença no teu início e ao longo de toda a tua jornada aí dentro do triatlo é você ser orientado por um treinador ou ter uma assessoria de triatlo contigo. Muita gente ainda hoje acha bobagem, mas se você não tem tempo para estar estudando sobre o assunto, é melhor deixar na mão de quem se dedica para isso e estuda sobre isso. Ter orientação de um treinador não vai ficar resumido a alguém estar te enviando uma planilha toda semana, mas é ter uma pessoa que vai estar te guiando em todos os aspectos que envolvem o triatlo. Como eu disse, desde a escolha do equipamento até como que você vai treinar para as 3 modalidades do esporte, a natação, o ciclismo e a corrida. O treinamento não é simples e possui uma exigência muito alta, porque envolve as particularidades dessas 3 modalidades diferentes interligadas entre si. Então o que você faz lá na largada da natação vai estar impactando em toda a sua prova, passando ali pelo ciclismo até a corrida e a linha de chegada. Então a gente precisa ter alguns cuidados com relação ao treinamento. De um modo geral, você vai fazer treinos específicos para cada modalidade e também treinos combinados que simulam a transição entre natação, o ciclismo e a corrida. E isso torna o triatlo muito dinâmico e evita a monotonia durante os treinos. Além da preparação física, a preparação mental é um capítulo especial dentro do treinamento. Eu particularmente gosto muito de estar falando sobre isso. A parte mental eu considero muito mais difícil de estar trabalhando do que a física, porque se você, por exemplo, pegar um cara, um pangaré, vamos chamar assim, da turma e treinar um pouco, ele pode virar um puro sangue se estiver motivado e com a disciplina elevada ele vai seguir os treinos certinhos e vai ter a evolução dele. Agora, se o cara não tem motivação própria, é totalmente dependente de estímulos externos, nesse caso vai ser difícil a transformação dessa pessoa. Porque não é todo dia que você vai treinar com a galera, com um grupo. As pessoas possuem rotinas e horários diferentes, então embarcar numa jornada como o triatlon, contando com a presença de terceiros, de outras pessoas, você pode estar embarcando numa canoa furada se você só consegue fazer os teus treinos, as tuas atividades, cercado de pessoas junto com um grupo. É importante que você desenvolva um senso de automotivação, responsabilidade e disciplina muito grande em relação aos treinos, para estar cumprindo toda a tabela, ou parte dela, a maior parte dela. Então, só em agregar essas características a você, eu já enxergo uma grande mudança que o esporte vai estar fazendo na tua vida. A motivação para ir ao treino quando estiver cansado e disciplina para organizar e seguir toda a tua rotina de treinos e tudo que está ao redor são as suas armas contra a procrastinação e a autossabotagem. Não é para você se sentir mal com isso quando isso ocorrer. Todo mundo sofre em alguma medida com a procrastinação e com a autossabotagem. Isso é um fenômeno normal e natural de todo mundo. O importante aqui é a gente se reconhecer e conhecendo as nossas fraquezas, a gente vai desenvolvendo formas de estar burlando ou enganar aquilo que nos faz falhar. Você vai precisar ter uma boa organização dos seus horários e tarefas diárias, deixar tudo bem claro e muito bem definido. Imagina você treinando de manhã antes de ir para o trabalho, treinar na hora do almoço e treinar depois do trabalho. Tem que estar tudo organizado. E para conseguir fazer isso é preciso estar muito determinado a cumprir todo o processo. E se você depois de algum tempo treinando decidir que chegou a hora de competir, a meditação e a visualização ali no local de prova, do que você vai fazer na prova, pode estar ajudando a controlar também a tua ansiedade e aumentar a tua concentração ali naquele momento. Você vai treinar muito o seu corpo, mas também vai entender que precisa treinar
a tua mente para dar conta do que está vindo aí pela frente. Essa parte da evolução mental são coisas que o Training Peaks e o teu relógio Garmin não medem, então você não tem parâmetro para medir isso daí. É uma autopercepção que você vai ter que criar e uma visualização interna muito grande também. Sem dúvida alguma, a hidratação e a alimentação são fundamentais para o sucesso no triatlo e andam juntos com a performance. Eu sempre toco nesse assunto porque é um ponto que a galera falha muito. Pensa que você é uma Ferrari, um carro de alto nível, você não vai render o seu melhor usando gasolina adulterada ou de baixa qualidade. Então, ter uma alimentação minimamente saudável é difícil no começo. E isso a gente não deve buscar do dia para a noite. Não vai dar certo e vai trazer só mais problemas. Então tem que ser uma evolução lenta. Esquece e fuja de fórmulas ditas milagrosas que prometem emagrecer em semanas. O lance só vai dar certo quando você entender que a alimentação saudável se sustenta mudando o estilo de vida. E eu acredito que é isso que você está buscando se você está querendo começar no triatlo e está assistindo esse vídeo até aqui agora, conversando aqui com a gente, comigo, sobre triatlo e como começar. É importante que a gente escolha os alimentos certos para maximizar o desempenho e se manter nutrido e hidratado, mas não somente durante os treinos e competições, mas também durante todo o dia do resto da sua vida. Você tem que ter atenção às suas necessidades nutricionais diárias e durante a prática de cada modalidade e as dificuldades que você vai encontrar ali para se alimentar e hidratar na natação, na corrida e no ciclismo. Quando você começa a impor mais esforço para o teu corpo, naturalmente a gente tende a escolher melhor a nossa alimentação, mas você deve buscar o apoio e orientação de um profissional de nutrição. Isso é muito importante. Um nutricionista do esporte, ele vai estar te ajudando a equilibrar a tua nutrição e assim você vai conseguir controlar melhor seu peso sem estar perdendo saúde. Eu não considero uma obrigatoriedade ter de competir, nem acho que todo mundo tem que competir, tem que participar de uma prova para se considerar praticante de triatlo, um triatleta. Mas eu sempre recomendo mais pelo desafio que você vai estar impondo a si mesmo e vencer isso é muito legal, você se reconhecer como um vencedor. Participar de uma competição é uma experiência que eu considero única e no triatlo não tem um sabor muito especial porque a gente larga ali logo atrás dos profissionais. Você deixa de ser apenas um espectador do show, do espetáculo, do esporte e passa a ser parte do espetáculo. Você é integrante na construção daquilo dali. Então não se assuste se você, de repente, encontrar com um campeão mundial ali na transição no momento que você está passando. Competir é uma ótima maneira da gente estar testando as nossas habilidades físicas e mentais. E quanto mais você competir, melhor você vai ficando. Sem dúvida, a largada é onde a gente sente o nervosismo, a dor de barriga, o medo de falhar é muito grande. Então aquela adrenalina correndo nas veias para muita gente é algo assustador e você precisa saber lidar com isso, que é muito importante e vai te servir como um aprendizado para a tua vida, para outros setores da tua vida. Então, uma das coisas que você pode estar fazendo para reduzir um pouco a adrenalina é conhecer bem o percurso. Isso é muito importante também, estudar o regulamento da prova. Existem provas que você pode usar determinado tipo de bicicleta, como a de triatlo, contrarrelógio. Outras não é permitido. Existem provas que você pode ficar no vácuo, que é pedalar atrás um do outro, outras não. Tem provas que você pode usar roupa de neoprene, outras não. Então, são vários sims e nãos, não existe uma regra fixa para toda prova de triatlon que você for fazer. E todas essas informações em relação à prova, você tem acesso algumas semanas antes no site da organização do evento. Normalmente, eles disponibilizam um mapa do percurso com dados de altimetria e onde ficam os postos de hidratação e nutrição para estar te ajudando a fazer uma estratégia de prova. Então, além de ler o regulamento, você também tem que assistir o briefing da prova, que é uma reunião que a organização do evento faz um dia ou dois antes da prova. Nesse briefing, eles falam sobre os detalhes da prova, como que vai acontecer tudo, e é importante você ficar ligado com isso, porque mudanças do nada podem estar acontecendo ali antes da prova e você vai ser informado no briefing. Mudanças no percurso, mudanças no horário de largada, coisas do tipo vão estar acontecendo. E no dia da prova você deve chegar cedo no local para estar se familiarizando ali com o ambiente e durante a prova você tem que seguir o ritmo conforme você treinou
e se manter hidratado e alimentado seguindo o que foi previamente planejado entre você e o teu treinador ou nutricionista. Nada de inventar, de fazer coisas diferentes no dia da prova. Se você tem alguma dúvida ou gostaria de estar compartilhando a tua experiência e até mesmo começar no triatlon, deixa a sua mensagem aqui embaixo na seção dos comentários ou me manda um e-mail que também está aqui embaixo na seção dos comentários, no comentário fixado. E vamos começar no triatlon, que é um esporte que eu acho fantástico e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Um forte abraço e valeu!